Aqui um pouco protocolo, não vamos fazer na análise de como foi essa partida, mais uma vez vexatória, né, por parte do São Paulo, eliminado, né, na Copa do Brasil por um time de Série B de Campeonato Brasileiro, que é o Juventude, que em sua história é infinitamente menor do que o Tricolor, mas o Tricolor a cada dia que passa está se apequenando cada vez mais para a tristeza de mais de 20 milhões de torcedores ao redor do mundo. São Paulo, ele está eliminado da Copa do Brasil, competição essa que só ganhou apenas uma vez em sua história, lá em 2023. O São Paulo não chegou nem nas oitavas de finais dessa competição, aonde era favorito, e o São Paulo não foi eliminado hoje não, ele foi eliminado no primeiro jogo lá no Morumbi, aonde o Jonathan Calleri lá perdeu um pênalti, que bateu muito mal. O São Paulo perdeu diversos gols naquela partida, que ganhou apenas de 1-0. E hoje, desde o início da partida, apenas uma equipe se comprometeu a jogar, que foi o Juventude. 3-1, inclusive, na minha concepção, foi pouco, porque o Juventude foi bem melhor desde o início da partida. O Juventude, que fez 1-0, fez o segundo gol. No meio desse jogo, ainda tivemos a saída do Luciano, por sair machucado. O Ferreirinha, que entrou no lugar dele com 30 segundos em campo, conseguiu ser expulso. A gente pode até analisar, mas foi exagero da arbitragem, que não sei o que, beleza. Mas o Ferreirinha, em várias ações dentro de campo, não no contexto de expulsão, mas no contexto de jogadas, de, enfim, arremate a gol, um monte de coisa, sempre foi um jogador displicente, sempre foi um jogador burro, como foi também nessa expulsão. O Tapia ainda conseguiu diminuir a partida, sendo que no lance, inclusive, teve uma possível falta do Calleri, é bom que se destacar isso. E aí a partida iria para um possível pênalti. E aí o São Paulo, como é um time de bunda mole, um time cagão, um time de jogadores aí que não estão fazendo nada nos últimos tempos, a gente conseguiu levar 3-1 do Juventude. Repito, Juventude é essa equipe que está jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. O Juventude é uma equipe com todo respeito. Ao lado da história do São Paulo Futebol Clube, é um time pequeno. E a gente conseguiu sim ser eliminado por uma equipe como essa. O São Paulo, que aí tem a Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, e com certeza vai se classificar na Sul-Americana, mas lá na frente vai ser eliminado. Brasileiro, início muito bom, a gente conseguiu uma gordura, só que depois vai ficar aí no meio de tabela. A gente já perdeu do Corinthians aí o clássico no último final de semana, que da mesma forma da partida de hoje foi pouco resultado para a equipe corintiana, que foi muito superior ao São Paulo e deu 2 gols de bandeja para nós em erros individuais dos jogadores do Corinthians. Então, assim, o São Paulo, esse ano, vai ser exatamente isso. Jogadores como o senhor Luciano, que sai do campo, né, depois do jogo contra o Corinthians, e aí, mesmo após a derrota, se achando o rei da cocada preta, falando que, vamos ver no final do ano como que vai ser a questão da competição, quem vai estar na frente, quem vai estar atrás, que não sei o quê. Essa semana também, que supostamente um áudio vazado aí do atual presidente, o senhor Harry, que aí falou, né, que não tem dinheiro para contratar novos jogadores, que tá devendo isso, devendo aquilo, mas o senhor mesmo que demitiu o Crespo e colocou também uma multa na chegada do Roger Machado. Se não tem dinheiro para fazer esse tipo de coisa, por que demitiu o treinador que até então tá fazendo um trabalho ok? Desde a saída do Crespo, São Paulo ele perdeu o meio de campo. Danielzinho, Marcos Antônio não são os mesmos jogadores, com o trabalho ruim do Roger Machado, que não era nem para ter chegado ao comando do São Paulo. Então o São Paulo ele está caindo as traças. Eu falei lá no começo do ano, não só eu, também como o Gabriel, que é o outro representante tricolor aqui no Crax. Se a gente se manter na elite do futebol brasileiro, mesmo aos trancos e barrancos, as coisas acontecendo até o ano do nosso centenário, é para o torcedor comemorar sim, que infelizmente a época de ser soberano, a época de realmente ser um time capaz de fazer ótimas contratações, um time de referência, um time espelho, foi há 20, 15 anos atrás. Infelizmente isso não vai voltar, não vai voltar. O São Paulo, a cada dia que passa, a cada competição, a cada jogo, é uma vergonha atrás da outra. Senhor Rui Costa tem que sair, Roger Machado tem que ser demitido, entre todos esses ratos aí que estão dentro do São Paulo Futebol Clube. Seja na parte administrativa, dirigentes, o que for. Tá uma bagunça, tá uma zona. São Paulo tá uma merda, em todos os sentidos. E quem paga o pato somos nós torcedores, que acaba sofrendo,
vendo essa merda desse jogo, é indo pro Morumbi pagando ingresso caro, é acompanhando o time, torcendo. E é isso que a gente recebe em troca, jogadores pipoqueiros, diretoria de merda e um monte de coisa ruim acontecendo.